O Monjaro ele é um excelente remédio para emagrecimento. O problema é que as pessoas estão tomando de maneira errada. Saiu um estudo na CNN Brasil falando exatamente isso. Olha só, o estudo ele foi publicado na JAMA Network Open, que indica que cerca de 82% das pessoas que interrompem o uso da tirzepatida, que é o Monjaro, recuperam ao menos 1/4 do peso perdido após um ano. A pesquisa aponta o retorno do apetite e a reversão dos benefícios metabólicos, como a melhora na pressão arterial e glicemia, evidenciando que a obesidade é uma condição crônica. O remédio é bom, mas não estão sabendo como tomar. Quando a gente fala sobre obesidade, a gente tem que pensar que é uma doença crônica, exatamente como o estudo falou. Quando você pensa numa doença crônica, não adianta. Se você só utilizar o Monjaro, você não vai conseguir resolver o seu problema. Quando você parar de tomar, 82% de chance, agora a gente já sabe, de você ganhar o seu peso todo novamente. O que você precisa fazer se você estiver fazendo uso do Monjaro com acompanhamento médico? Você precisa também de um acompanhamento nutricional. E assim, crônico, a longo prazo. Você precisa, além de tomar o Monjaro, fazer uma reeducação alimentar, melhorar a sua inflamação para ajudar na melhora de glicemia também e fazer atividade física pelo menos de 3 a 4 vezes na semana. Tá vendo que não adianta tomar o Monjaro e qualquer outro remédio para emagrecimento se você não fizer uma reeducação alimentar, atividade física, dormir bem, ou seja, você precisa alterar toda a sua rotina e os seus hábitos, para que aí sim você tenha um bom resultado, tá? Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo erro das pessoas que eu vejo de muita gente que está tomando Monjaro e não está tendo sucesso no seu tratamento? Você precisa também entender que não adianta você tomar o Monjaro se você não mudar a sua mente. Você não tem como ter um corpo magro com uma mente gorda. Simples assim. Você é obrigado a mudar a sua rotina e os seus hábitos alimentares. Um outro ponto. Qual é a fisiologia? O que o Monjaro faz no seu corpo, explicando de maneira simples para você entender o porquê que as pessoas voltam a engordar, para você não correr esse risco se você estiver fazendo acompanhamento junto com uma nutricionista e com um médico, que é a maneira mais certa. Isso você já entendeu. No seu corpo, o Monjaro, ele atua na formação, no aumento de 2 hormônios lá no seu intestino. Um deles se chama GIP e o outro GLP-1. Esses hormônios, eles ativam no seu cérebro o centro da saciedade, ou seja, o Monjaro ele diminui muito a vontade de você comer, aumentando o seu apetite e controlando também bastante a vontade de comer doce, como relatado por muitos clientes meus, tá? Quando você tem isso com o Monjaro, você consegue controlar a sua alimentação. Bingo! É por isso que as pessoas conseguem emagrecer até mais rápido se estão fazendo atividade física. Qual é o problema? Se você está pensando em fazer um tratamento com Monjaro de, por exemplo, 3 meses, 2 meses, provavelmente esse tratamento não vai dar certo. Nós precisamos de um tratamento a longo prazo, porque existe a famosa recomposição corporal. Se você não sabe o que é isso, eu vou te explicar nesse vídeo. Você precisa ir ganhando ou mantendo a sua massa muscular e perdendo gordura pelo menos por um ano, para o seu metabolismo entender que essa gordura não te pertence mais. Então, por um ano você tem que continuar magro ou emagrecendo. Então, o tratamento do Monjaro ele não pode ser finalizado de forma radical. Você precisa fazer o desmame do remédio. Além disso, fazer o desmame do remédio, nessa fase de desmame, é também colocar alguns fitoterápicos, algumas outras fórmulas que vão induzir aquela produção de hormônios saciatogênicos no seu cérebro. Porque quando acabar o remédio, como é que faz? Da onde vai vir essa saciedade? Se você estiver fazendo uma reeducação alimentar, vai vir também da sua alimentação. Se você estiver fazendo atividade física, a atividade física também ajuda no controle do apetite, controle de glicemia, tá? Mas você também vai precisar de um tratamento com umas outras fórmulas fitoterápicas
para fazer o desmame do Monjaro para tudo dar certo. Um bom nutricionista, pensando na parte desportiva, estética e emagrecimento realmente a longo prazo, vai saber o que eu estou falando. Então procure um profissional que entenda muito sobre o Monjaro e saiba o que está fazendo junto com você. A partir do momento que você começar a fazer esse desmame, você precisa se manter magro, como eu falei, por 1 ano. Saiba que nesse desmame, quem vai fornecer a saciedade para o seu corpo agora é a sua nova alimentação. Quem vai favorecer a queima de gordura é a sua atividade física. Sabendo disso, você corre o risco muito pequeno de não engordar tudo que você estava emagrecendo ou tudo que você emagreceu com o Monjaro. Agora, utilizar ele por 3 meses pode ser complicado. Quando eu falo sobre recomposição corporal, tem um ponto importante também. Quando você emagrece muito rápido, você envelhece muito rápido também. E esse emagrecimento muito rápido pode negociar e você pode perder toda a sua massa muscular, que é o que está acontecendo com pessoas que não sabem utilizar o Monjaro. Elas estão perdendo, baixando muito a gordura, mas também estão baixando muito a massa muscular. E isso não favorece essa recomposição corporal que eu falei. Quando você perde massa muscular, você perde, em média, 1 ano e meio de expectativa de vida. Além disso, você envelhece muito. E além disso, seu metabolismo fica mais lento. Se o seu metabolismo estiver mais lento depois do uso do Monjaro, você corre agora, que você sabe pela reportagem, 80% de risco de engordar tudo de novo porque o seu metabolismo está lento. Então tá vendo que para você utilizar o Monjaro, você precisa de um bom acompanhamento nutricional. O nutricionista precisa saber fazer o desmame junto com você, saber fazer a sua alimentação, saber pedir os seus exames de sangue para ver se você não está tendo carência de algumas vitaminas que são extremamente importantes para você conseguir ganhar massa muscular. E não só isso, não perder cabelo, não deixar a unha fraca, tá? Então você precisa fazer esse acompanhamento junto com o Monjaro para ser do time dessas 20% de pessoas que não voltam a ganhar peso depois que interrompem um tratamento com o Monjaro. Então pensa comigo, a partir do momento que você pensar, agora daqui para frente, em tomar algum remédio para emagrecimento, não pense no emagrecimento para 3 meses, não pense no emagrecimento até para 5 ou 6 meses. Pense que você precisa ficar magro pelo menos por 1 ano, para você eliminar toda essa gordura. Em menos de 1 ano você só está perdendo gordura, você pode ganhar tudo de novo. Agora, em 1 ano, se você permanecer, a partir de 1 ano, se você permanecer magro, você não vai voltar a ganhar essa gordura, porque provavelmente você já mudou a sua rotina e os seus hábitos. Então, na próxima vez que você ouvir sobre o Monjaro, lembra desse vídeo ou manda esse vídeo para alguma amiga sua que está pensando em tomar o Monjaro ou se está tomando e está percebendo que entrou num nível onde está perdendo muita massa muscular e o peso está meio estagnado e está começando a dar uns furos na dieta, manda esse vídeo para ela porque provavelmente vai ajudar ela a perceber que ela precisa de um acompanhamento nutricional com um bom desmame e pensar que em 1 ano ela não pode engordar novamente. Aí sim, a medicação fez o trabalho que deveria e a continuidade do tratamento está sendo através da rotina, dos hábitos e dos fitoterápicos certos para induzir essa saciedade no cérebro dela, tá bom? Muito obrigada por você participar do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que é um tema tão importante, né? Um tema tão polêmico aí, o Monjaro. E eu tô vendo bastante profissional falando mal, mas quem fala mal é porque não conhece. É um excelente tratamento, mas precisa ser alinhado com tudo isso que eu comentei no vídeo e também precisa ter a responsabilidade e o suporte de um bom profissional. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Até o próximo vídeo. Um beijo da Nutri.